Olá a todos, olá famílias do Brasil, estamos de volta. Aqui é a Adna Barbosa e vamos conversar mais uma vez dentro do tema que está norteando nossos devocionais em comunidade, que está baseado no Evangelho de João, no capítulo 17. O tema é o Sejamos Um. E que alegria é para mim falar sobre as verdades de Deus. Vocês sabem disso, né? Que alegria é poder conversar com tantas pessoas especiais que enchem as nossas vidas de conhecimento, esclarecimento a respeito da verdade. E eu fico mais feliz ainda por poder dividir com você tudo isso. Você pode ouvir todos os nossos podcasts, quando, onde e como quiser, em todas as nossas plataformas. E agora também através de vídeos. Sim, agora você pode ver e ouvir os nossos podcasts em todas as plataformas do YouTube, né? E as de streaming que você já está familiarizado com elas. Este é o seu espaço, é o nosso espaço de conversa. E para este podcast, eu convidei alguém muito especial, que há alguns anos eu acompanho e tenho sido muito abençoada pelo seu trabalho. Hoje nós vamos conversar com o professor Francisco de Assis Raso. Ele mora em São Paulo, é casado com a professora de alemão Raquel Raso há 14 anos. Ele tem 3 filhos, Alice, Davi e Olivia. O professor Francisco leciona para o ensino médio no Colégio Presbiteriano Mackenzie, mas já ensinou também filosofia na educação pública no ensino médio e em faculdades também. Ele é mestre em filosofia pela PUC São Paulo, colunista do jornal Gazeta do Povo desde 2011. Tem 2 livros publicados pela editora Record: A Imaginação Totalitária, Os Perigos da Política como Esperança, que foi publicado em 2016, e Contra o Aborto, publicado em 2017, que está na 5ª edição. Em julho de 2022, o professor Francisco publicou o 3º livro, Minha Contribuição para Tornar o Mundo um Lugar Ainda Pior, agora com a editora Noética, veja aí, né? Imagina como vai ser a nossa conversa. Então, nós vamos conversar com esse mestre, né, da filosofia, e vai conversar um pouco conosco, né, sobre a unidade do reino, né? O reino de Deus está em nós, baseado em João 17. Professor Francisco, seja bem-vindo. Que privilégio é tê-lo aqui no nosso espaço de conversa e muito obrigada por aceitar o meu convite. Obrigado a vocês. Prazer é meu estar aqui com você, uma alegria imensa. E fico muito feliz pelo convite. A gente teve nossos desencontros aí, mas deu certo. Sim. E é sempre uma alegria poder falar de temas assim tão edificantes. Uhum. E o mais importante, eu acho que é levar, de alguma forma, o anúncio do nosso Senhor aí para o público e evangelizar da maneira mais tranquila, mas também bastante promissora com a palavra de Deus. E eu te agradeço imensamente pelo convite. Amém, professor, eu que agradeço. Como eu falei no início, neste ano, nossas comunidades, várias famílias que estão nos escutando agora neste momento, famílias que fazem educação domiciliar, neste ano nós estamos trabalhando o capítulo 17 do Evangelho de João, um dos capítulos mais belos da Bíblia, pelo menos que eu acho, né, que traz a oração sacerdotal de Jesus, aquela oração que ele fez antes de ser levado à cruz. Nela, Jesus coloca uma ênfase na necessidade da unidade e mostra, primeiro, que há unidade entre ele e o Pai. E depois roga para que os seus seguidores tivessem nele também essa mesma unidade. Jesus, quando pisou nessa terra, ele não deixou dúvidas quanto à natureza do seu reino. Nesta oração, especificamente, ele mostra que o seu reino não é deste mundo, que a sua glória ela vem do Pai e se reveste de um significado até então oculto. Paulo, o apóstolo Paulo, mais tarde, ele vai falar com muita propriedade desse mistério oculto em Cristo e que foi revelado a ele, Paulo, né, Cristo reconciliando o mundo consigo através da cruz. Paralelamente a este reino, coexiste o reino dos homens, com suas glórias, as suas formas de obter também a tão sonhada unidade, não é? Inclusive, o senhor aborda esse tema aí no livro Imaginação Totalitária. E eu queria, professor, nesta nossa conversa, mostrar um pouco do contraste entre o reino de Cristo e o proposto pelos homens, especialmente aqueles que prometem trazer o céu à terra. Eu quero conduzir nossa conversa sempre fazendo esse paralelo e, no final, eu quero que cada família que me escuta e que me assiste agora, né, possa ter o seu entendimento esclarecido e, mais do que isso, convencido de que é impossível conseguirmos a tão sonhada unidade entre os homens através pura e simplesmente da política. O senhor aceita esse desafio, né, professor? Com certeza é um tema muito instigante e eu espero contribuir da melhor maneira possível com o programa
e tenho certeza que é uma das questões assim que mais nos perturba. E vamos, claro, então, o desafio é o mais interessante. Vamos lá, então, professor. Teóricos adeptos de filosofias totalitárias geralmente precisam adotar narrativas desonestas, muitas vezes reescrevendo a história. E podemos ver isso quando eles afirmam que a escravatura e os sistemas de castas foram criados após o cristianismo, que os missionários espalharam pelas Américas através da colonização, ou a narrativa que afirma que os ensinos de Paulo são sexistas. Isso a gente escuta muito, né? Para usar o vocabulário dele. E que a Bíblia tem propagado a supremacia do homem branco. Essa é horrível, né? Na verdade, a escravidão e as divisões de castas decorrem do pecado e do egoísmo nos corações humanos e ocorrem sempre e onde quer que Deus seja negado. E essa realidade está em curso desde o início das civilizações humanas, em decorrência da rejeição a Deus, desde Babel, se espalhando pelos povos antigos, os egípcios, gregos, romanos, povos árabes, os vinques, até os dias de hoje, com a escravidão sexual que a gente vê aí, né, acontecendo bem debaixo dos nossos olhos, né? Bem como outras formas de trabalho forçado também, embora ilegais, que continuam em vários países do mundo. Porque a redefinição das palavras, dos conceitos, a redefinição da própria história, a mentira, por assim dizer, é um recurso valioso para fazer avançar os ideais utópicos. É uma pergunta muito boa, não só uma pergunta, acho que ela parte também de uma série de reflexões que a gente pode não só dar uma resposta definitiva, mas propor aqui uma reflexão também junto a isso. Acho que o primeiro ponto que você toca é a questão de como que a mentira é usada ou para deformar a possibilidade de ter uma compreensão das coisas. Eu daria um passo um pouco atrás quando a gente fala em mentira, que é preciso também visualizar uma temática, que é a seguinte: sistemas de crença, para quem propaga, para aquele que é o declarante do sistema de crença, qualquer sistema. Então, sei lá, desde um grupo de veganos até um grupo de terraplanistas ou alguma seita fechada, autocentrada, dificilmente assim você vai encontrar um processo deliberado de falseamento da realidade. Assim, as pessoas, elas de fato estão convencidas de que aquilo que elas acreditam, de alguma forma, representa a melhor maneira de compreensão da realidade. Tal. A isso, em geral, nós damos um nome muito aqui, sem muita distinção técnica, a isso nós damos nome de ideologia. Uma ideologia, ela é um sistema de crença que interpreta a realidade a partir de certos pressupostos. E o mais complicado de qualquer ideologia, e se a gente for fazer um resgate histórico dessa problemática ao longo da própria reflexão filosófica, é o problema de você emitir a possibilidade de identificar o erro. Então, as ideologias seriam sistemas que não aceitam uma possibilidade das coisas estarem erradas, né? De certas informações estarem erradas. Então, o critério do que é verdade, do que é falsidade, do que é falso, do que é verdadeiro, ele é um critério que acaba sendo muito diluído. Então, se você pegar desde lá da Grécia Antiga, com Platão, etc., o debate que ele tem ali na democracia, a linguagem e, portanto, o pensamento, eles não possuiriam uma possibilidade de dizer o que as coisas efetivamente são de maneira errada, ou das coisas não são, né? Daquilo que as coisas não são. Porque tudo passa a ser verdadeiro para quem é declarante de uma posição. Isso é um problema muito sério. Você também falou aí da possibilidade da Torre de Babel, você Sim. mencionou aí na sua pergunta. Uhum. A Torre de Babel é um outro tema que tem outra tradição religiosa e cultural, histórica e cultural, mas muito interessante sobre isso também,
Que a Torre de Babel é justamente uma espécie de promessa de liberdade. Ela está num contexto de resposta humana a respeito do que aconteceu com o dilúvio, né, na tradição ali que desenha a narrativa bíblica do dilúvio. A Torre de Babel é uma resposta da arrogância humana para justamente construir algo que estaria sobreposto à possibilidade de Deus, portanto, condenar o homem novamente. Ficar outro juízo daquele, né? Exato. E Deus demonstra, de alguma forma, seja lá os detalhes disso, mas no grosso, sim, que aquela promessa de liberdade, de autossuficiência, de uma auto-arrogância e tal, ela vira, na verdade, uma prisão, ela vira, na verdade, um lugar de confusão, ela vira, na verdade, um lugar de impossibilidade de qualquer tipo de racionalidade, de conversa dialógica, de conversa argumentativa e de, mais importante, de entendimento um com o outro, né? Na possibilidade de fundação de uma intersubjetividade, uma comunidade, etc. Eu peguei esses dois aspectos para dizer o seguinte: os regimes totalitários, assim, de forma geral, eles usaram do recurso da linguagem de uma forma tão engenhosa, de uma forma tão habilidosa, sofisticada. Não porque eles estavam... E aí, o que eu acho que é interessante pensar? Não porque eles estavam querendo deliberadamente falsificar a realidade. É porque, pior de tudo, é que, de fato, eles acreditavam nesse poder da autossuficiência humana, da arrogância, de uma prepotência da racionalidade, que, ao meu ver, e aqui eu não sou teólogo, então eu posso falar certas besteiras teológicas sem me comprometer, né? Eu sou da área da filosofia, mas pensando assim do ponto de vista teológico, esta é uma arrogância que, na verdade, está no mesmo nível de patamar narrativo e estruturante da natureza humana da ideia do pecado original. Sim. De uma subversão do entendimento humano sobre a sua obediência com relação a Deus, porque, no fundo, o pecado original ele é marcado justamente pelo um ato de soberba, do homem querer conhecer aquilo, conhecer o bem e o mal, e, portanto, não é porque talvez Deus estivesse ali privando o homem disso, mas o mais importante era colocando o homem no seu devido lugar, sabe? Colocando o homem, olha, não faça isso, né? Não coma desse fruto, porque se trata justamente de um comando, de colocar assim a ordem nas coisas, porque Deus é aquele que ordena as coisas. E os regimes totalitários, de alguma forma, eles tendem, essa que é a palavra importante, que tem uma tendência muito violenta até, a ponto de usar todos os recursos que forem necessários, a subversão dessa ordem. Igual, é como se o homem agora se assumisse um reino de si mesmo, de senhor de si mesmo, para tentar restaurar na sua habilidade humana mesmo, no sentido mais forte autossuficiência, aquilo que Deus teria o privado. Então, eu fiz essa costura para dizer o seguinte: comecei lá com você dizendo, olha, a gente tem que tomar cuidado, porque não se trata de uma deliberada falsidade.
se trata de uma equivocada e profunda arrogância humana para se colocar como um Deus no mundo. E aí a deliberação aqui não é com relação à mentira. Mentira. Uhum. A deliberação aqui é com relação a se opor a Deus no sentido mais radical possível. Sim. É se tornar um inimigo do reino de Deus, entende? Sim. Porque a instauração do reino do homem é para dizer quem de fato manda. Uhum. Eu acho que é um bom caminho. O buraco é mais fundo, né, professor? A gente sempre tem que tomar cuidado na análise que a gente faz desses regimes, né? Uhum. Essas teorias, essas ideologias, até porque eu acho que nós devemos ter um cuidado cristão, acima de tudo, de compreender, de modo até amável e cuidadoso, as pessoas estão erradas. Sim, sim. É importantíssimo esse ponto. Elas precisam ser, de alguma forma, corrigidas. Alcançadas, né? Eu acho que isso muda até a visão nossa em relação a elas, a nós também, porque temos o mesmo potencial desse mal, né? É um mal intrínseco que está dentro de nós, né? Exatamente. Perfeito. E a gente vê diferente quando a gente entende dessa forma, né? É algo muito mais embaixo, né? Não é porque elas estão falseando, porque querem falsear. É porque elas acreditam de fato na mentira, né? Elas acreditam naquilo e elas... Existe uma discussão bem interessante sobre a natureza própria dessa crença, é que o que falta a ela é aquilo que eu acho que desde a filosofia antiga, com Sócrates, Platão, esses grandes autores, e também alguns autores mais contemporâneos, mas sobretudo essa sabedoria dos antigos que nós mencionamos, falta o pensamento, o processo de autorreflexão. Esse processo de autorreflexão, de se descobrir, tomar consciência do que se é, ele é marcado, sobretudo, pela ideia de que a verdade da minha racionalidade, ela depende da interlocução, ela depende de um espelhamento. A razão, ela precisa ser espelhada com o outro, na interlocução com o outro, né, na conversa. Eu preciso estar diante de outro, conversando, estar aberto a isso. Porque como eu não sou autossuficiente, eu dependo da relação com o outro, a racionalidade, ela deve ser dialógica. Ela tem uma estrutura dialógica. O que acontece nesses regimes totalitários, na crença totalitária, vamos chamar assim, é que elas perdem a dimensão dialógica do pensamento. Elas destroem a dimensão da alteridade, do outro, de uma relação intersubjetiva, interpessoal. Sabe, você poder estar diante de alguém que diz a você que você está errado, e você diz, não, olha, mas talvez eu preciso ajudar aqui na correção do erro. Essa dimensão ela é fundamental. Os regimes totalitários, eles não pensam assim. Uhum. Eles não refletem nestes termos. Por isso que eu gosto muito de uma passagem que eu acho que é o fundamento da apologética cristã, que é uma carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, passagem muito famosa ali, 3,15, em que Pedro diz, olha, a gente deve dar razões de nossa fé. E dar razões, em grego, é o logos, é um termo bonito na filosofia. Logos é o argumento. Logos é a disposição para pensar junto, para dizer, mediante a reflexão. Sim. É isso que, para mim, uma pessoa tomada por essa deformação da racionalidade é uma pessoa autorreferente. Sim. Esse é o grande problema, é a autorreferência do ser humano. Então, essa é a estrutura da racionalidade.
Sim. Nós sabemos que na base da filosofia sobre a qual os sistemas totalitários atuais se ergueram está a identidade de grupo. E aí eu acho que é o ponto que toca bem a nossa questão aqui da unidade, não é? Há uma busca de unidade diferente da que encontramos no cristianismo, mas que ainda assim é uma unidade que visa fortalecer um grupo específico, como, por exemplo, pelo sexo, como as mulheres ou aqueles que definem seu próprio sexo psicológico, pela raça, pela classe social e outros grupos, né? O problema é que o fortalecimento de um grupo de pessoas muitas vezes é feito pela destruição do outro grupo. Há um custo alto para a sociedade quando a identidade do grupo prevalece acima da conduta pessoal dos seus membros. E daí vem todo tipo de subversão que nós conhecemos, como revoluções, guerras de classes e as injustiças, né, que estamos aí vendo o tempo inteiro. Por outro lado, entendemos que no no mundo caído, as divisões elas também são inevitáveis. O próprio Jesus, em algumas de suas parábolas, ele ensinou sobre a divisão entre o joio e o trigo, ovelhas e cabras, tolos e prudentes, peixes maus e bons. Qual a diferença essencial entre esta visão proposta por Cristo e a divisão proposta pelas filosofias desses regimes totalitários, que se dá entre grupos de pessoas como raça, gênero, língua, etnia, origem nacional, atribuindo valor moral, privilégio ou superioridade, inferioridade a essas diferenças que inflamam o medo, o egoísmo, o ciúme, a inveja, o ódio, a violência e subsequentes atos de injustiça contra aqueles que são considerados inferiores. E uma outra pergunta, para fechar essa pergunta. E como a unidade cristã do corpo de Cristo lida com as questões das diferenças entre sexo, raça e culturas? Podemos afirmar que ela é a que melhor lida com as questões que envolvem a justiça? Olha, eu vou por partes, tá? Eu vou Certo. pegar a primeira parte, aí depois você reformula essa pergunta para a gente Certo. ficar, tá bom? Acho que são duas perguntas muito boas e eu tenho medo de não me lembrar direito da segunda. É o seguinte, quando você pergunta lá a questão da parábola do joio e do trigo, no Cristo, e as questões da divisão de classe para os regimes totalitários, porque a formação das identidades, que a gente chama hoje de políticas identidades, não há nenhuma semelhança nisso, não há nenhuma relação. O contexto da parábola e as metáforas de joio e trigo, elas não são e nem formam qualquer tipo de analogia com o que os regimes totalitários ou qualquer política identitária tem a respeito do que está em juízo nessas questões. Vamos tentar imaginar que Cristo estaria mais interessado em falar, olha, existem pessoas boas e más. Sim. Pessoas boas e más serão separadas naquele momento, no juízo oportuno, né? Quer dizer, naquele juízo que é dado justamente pelo próprio Deus, e aí o contexto bíblico resolve essas questões de maneira específicas ali. O que eu quero pensar aqui é o que significa as identidades e as unidades identitárias para as ideologias e por que nós não podemos relacioná-las com essa distinção do joio e do trigo. Primeiro, o que se tem na mente destas crenças que são totalitárias é uma ideia que, assim, eu me relaciono, eu me estabeleço vínculos de comunidade por algum traço que é comum. Sim. Então, a palavra etnia, por exemplo, a palavra etnos, ela vem do nascer junto. Então, aquilo está ligado a uma mesma linhagem, por exemplo, uma mesma ninhada, nasceu no mesmo grupo. Né? A etnia, ela forma identidades étnicas, literalmente por traços que são constatados fisiologicamente. Né? Você é fenóptico, né? Você está vendo o nariz, os olhos. Tá? Então, por exemplo, se eu chegar para você aqui, isso é verdade, tá? O meu irmão é japonês. Tem um irmão japonês. Nossa, como assim? O irmão japonês? As pessoas me questionam. Sim, porque
eu tenho essa cara italiana, traços italianos, mas eu tenho irmão japonês. Então, o meu irmão é japonês porque minha mãe casou com um japonês, teve filho, separado do meu pai, teve filhos com japonês. Então, meu irmão tem traços étnicos que são de japonês. Então, primeiro, esse tipo de vínculo, ele é um vínculo que nós podemos associar por uma aliança que é de grupos que se associam por semelhança física. Ora, isso não é novo na história, as comunidades se formam ao longo das suas relações linguísticas. Então, por exemplo, eu posso dizer que é grego quem fala grego. Sim. Né? Enfim, chinês quem fala chinês, assim, italiano quem fala assim. Então, a princípio, as primeiras grandes divisões assim que nós constatamos, elas são étnicas linguísticas, elas são de troncos étnicos e linguísticos, porque elas fazem parte justamente do fato de que eu nasci numa determinada comunidade, que fala um determinado idioma, eu me pareço com os membros dessa comunidade, e eu me comunico com eles, por alguma coisa que nos liga. Isso é importante, mas essa é uma ideia que é muito auto-evidente, né? Ela é intuitiva. Assim. Sabe quando você, uma criança, olha, parece o papai, tem a cara do papai. Você vê, olha, meu filho parece com o papai. A gente tem a voz parecida. Então, são coisas bastante intuitivas. Ora, o que acontece é que, por exemplo, as comunidades eram fundadas na antiguidade, as primeiras comunidades mais tribais, assim, por vínculos de alianças, de relações de alianças, etc. Elas eram dadas por um tipo de relação daquilo que é comum em nós. Então, por isso que os gregos vão dizer, olha, quem é grego é quem fala grego. E quem é bárbaro, quem é estrangeiro, o bárbaro é estrangeiro, né? Quem é bárbaro é quem não fala grego. Então, você tem uma relação de diferenciação. Tal. Eu não quero me alongar muito, mas eu queria chegar o que aconteceu, por exemplo, no mundo moderno. Sim. O que aconteceu aqui no mundo moderno é que as comunidades, elas passaram a ser gerenciadas, elas passaram a ser determinadas como comunidade pela presença de uma entidade chamada Estado. Sim. E o Estado, a princípio, eles não eram, eles são unidades políticas que foram fundadas a princípio, ainda assim, na lógica. Então, assim, historicamente é mais complicado, mas a lógica da fundação do Estado não se dava por questões de natureza étnicas. Então, o fundamento do Estado moderno, ele não se dá porque eu sou parecido com os meus, não é uma aliança assim de vínculo tribal. Ele se dá pela identidade racional do ser humano. Sim. Então, o Estado se funda pelo conceito, pela experiência de que nós temos razão, racionalidade, e podemos, de alguma forma, negociar, fazer acordos. Sim. E não porque eu sou branco, sou judeu, sou mulher, tenho traço, ou falo. Não, se dá porque eu posso estabelecer acordos políticos, negociar o que é justo e injusto. A gente diz que o Estado moderno ele nasce na ideia do contrato social. Sim. Isso é bem importante porque o mundo antigo, pré-moderno, vamos chamar assim, ele não tem essa unidade política chamada Estado. Essa unidade política não existe no mundo pré-moderno. O que acontece é que o Estado, na modernidade, ele passa a obedecer a uma outra lógica, uma lógica de poder, de determinação do que é o poder político como relação de estabilidade pelo jogo da força. Sim. Bom, resumo, para uma terceira momento agora. Lá para o século XIX, final do século XVIII, XIX, começa esse Estado
como poder político enraizado no contrato, soberano, a ser associado a uma nação. O conceito de nação ele é uma invenção, porque o conceito de nação passa a ser sujeito, passa a ser o sujeito que determina o Estado. Sim. Então, a declaração dos direitos dos homens, né, por exemplo, com os franceses e tal, elas passam a representar, essas declarações passam a representar um Estado que é vinculante a um sujeito daquela determinada nação, que é onde começam a surgir os nacionalismos, a entrada do século XX, tá? Isso é bem, bem complexo. Mas é importante a gente lembrar que essa nação nos vincula por um poder político que agora ele determina, ele se autodeclara que só os membros desse poder político são daquela nação. E politicamente falando. A comunidade política tem força, ele declara, olha, então, ele é um Estado determinado por uma forma de poder. O outro, que não é daquela nação, não é que nem no mundo antigo, em que você tem os impérios multiétnicos. Se você pegar os impérios, nós somos multiétnicos. No moderno, o Estado ele não é mais multiétnico. Ele é o Estado declarante de um grupo étnico. O Estado francês, o Estado alemão. Isso dá um sentimento, isso gera um sentimento de que aquele outro, né? O outro, ele é o meu, não o estrangeiro, ele é o meu adversário político. Sim. Então, a ascensão do nacionalismos modernos, que é a politização das etnias, é um processo de politização das etnias, ele gera uma autodeterminação que tem no outro, na alteridade, uma ameaça. Sim. Isso surge na modernidade. Mas eu queria agora, só para terminar essa minha resposta, se você pegar o cristianismo, o Paulo, somente Paulo, você percebe, não, isso é uma coisa maravilhosa, porque o cristianismo ele nasceu numa região multiétnica, dominada pelos romanos, em que você tinha muitos grupos étnicos, mas a unidade política era Roma. Roma era o poder político. Você lembra bem que Paulo vai dizer que Cristo vem para os judeus, para os gentios. Assim, ele não mais... Percebe? O reino de Deus, o reino de Cristo, ele não é mais étnico, ele não é étnico. Ele não é um reino para grupos autodeclarantes. O reino de Deus é para todos aqueles que, de alguma forma, reconhecem que o Cristo é o Senhor. Né? Então, é pelo batismo, né, que você entra ao reino de Deus. Você lembra, eu gosto dessas discussões, os primeiros concílios ali, que o Paulo, Pedro estavam discutindo. A gente vai levar o cristianismo lá para os romanos, para os gregos. Como que eles vão aceitar isso? Porque eles têm uns hábitos tão distintos dos nossos. A primeira disputa do cristianismo foi essa. Como é que você vai circuncidar o grego? Né? Você pega as cartas de Paulo, ele está lidando com esse drama. Ele fala, olha, eu estou aqui com os efésios aqui, os caras são, sabe, os coríntios, os caras têm uns comportamentos esquisitos e tal. Né? Eu tenho que manter... Porque o reino de Deus, ele não faz a distinção de identidades nessa natureza. Ele não politiza as identidades. Isso é importante, porque o cristianismo, ele esvazia qualquer ideia de que a etnia é autodeterminante politicamente. Sim. É relevante. E esses grupos
étnicos que você menciona lá no começo, Sim. hoje você tem homem, mulher, tal. O que os regimes totalitários fizeram? Ora, eles levaram as últimas consequências a politização dos grupos. Uhum. O branco, o negro, o nacionalismo chinês, o nacionalismo japonês, o nacionalismo... porque eles politizam, eles espiritualizam, politicamente falando, essas entidades, essas identidades. O Uhum. cristianismo, ele tem o poder de esvaziar essas identidades. Uhum. Porque quando você fala com o outro no cristianismo, você não fala com um grego, você não fala com um judeu, você não fala com um japonês, você fala com um filho de Deus. Você De fala... Deus, uma criatura de Deus, né? Desculpa ter me alongado, mas a questão do joio do trigo, né? Ela não é por esses Sim, termos. sim. É Cristo está falando de um outro problema. Uhum. Ele não está falando assim, olha, quem vai ser salvo é o judeu homem. Não, ele deixou bem claro isso na passagem dele aqui na Terra, né? A forma como ele recebia fariseu, como ele recebia publicano, zelotes. No time dele tinha zelotes e tinha publicano. Como é que se explica isso? Né? Isso é uma boa observação importantíssima. O cristianismo ele tem horror à fundamentação identitária. Uhum. Essa unidade que nós buscamos é uma unidade do reino, é o título da nossa conversa. Ela é uma unidade no amor misericordioso do Pai mediante Cristo. Mediante Agora, o professor, sacrifício. como é fácil a gente esquecer isso, né? Chega é muito fácil a gente, os cristãos mesmo, eles perderem esse cerne da mensagem, Mas né, do essa cristianismo. é uma luta que diz respeito ao problema do pecado. É uma Uhum. tentação. Sabe, eu sou, desculpa mencionar o assunto, mas eu sou palmeirense, né? Sim. E aqui, minha região, quando eu me mudei aqui para São Paulo, tem uns 3, 4 anos, eu sempre fui palmeirense desde criança. Meu Uhum. pai, né, coisa de família, né? Sim. E assim, é engraçado, porque depois de muitos anos eu parei de ligar para futebol e agora reabilitei um pouco dessa paixão por causa dos meus filhos também, Uhum. quis levar os meus filhos a conhecer um pouco desse esporte. Mas olha que coisa, é inevitável às vezes nós lutarmos com esse sentimento de participação de um grupo, Sim. que a gente chama muito carinhosamente de clubismo. Tá? Porque o clubismo, ele é um pensamento meio tribal. Sim. Então, eu me identifico porque aquele grupo tem símbolos que sabe-se lá como e por que eu amo esses Uhum. símbolos. Não se trata aqui de símbolos sagrados, né, no sentido Sim. sacro do termo. Sim. Se trata de uma experiência puramente humana, Sim. psicológica, Sim. cultural, que faz com que eu prefira verde do que o preto e o branco. Uhum. É uma relação afetiva, com canto de torcida, com músicas que estão no meu imaginário, no meu Uhum. coração. Quando eu Uhum. era criança, a memória afetiva, ela sempre vai tentar preservar, se autopreservar. Sim. E eu suspeito que essa é uma tendência da psique humana, muito associado a um quase que um elemento instintivo, Sim. que a graça, agora a graça no sentido religioso do termo, ela tende a dissolver. Sim. Né? Quando você pensa no amor gracioso de Deus, ele é, na verdade, aquele que dissolve essa paixão, esse patos pela identidade. Sim. Mas, às vezes, também ele se perde, porque existe aí
uma deformação também pelo nosso apego. Uma coisa que eu sempre tive muito medo é de me tornar um cristão identitário. Sim. Sempre tenho muito receio. Ser um cristão identitário. Ser um cristão que me fecha para meu clube. Para mim sempre foi um desafio muito grande transitar em outros ambientes e não só me fechar. Nós que somos cristãos aqui conversando, temos que sempre lembrar que a palavra do Senhor precisa ser pronunciada como Paulo pronunciou para os romanos, para os coríntios, cujo custo disso era a própria vida dele. E veja que Deus escolhe justo Paulo, o fariseu, o fariseu apegado às crenças dele de um jeito muito apaixonado. Deus escolhe justo esse homem para levar o evangelho para os gentios, né? Tudo isso carrega uma mensagem tão poderosa, né? Para nós hoje, né? Para evitar essa coisa nossa, né? Esse instinto esse instinto autorreferente, de autoproteção, de proteger só os iguais, e de não se colocar à escuta do outro também. Eu estou dizendo, veja, em hipótese alguma, que o diálogo com o outro ele é relativo. Não estou falando que cada um tem sua verdade. Muito pelo contrário. Eu estou dizendo que a fala, se colocar diante do outro para conversar, para levar o evangelho, tem que ser paciente, porque o amor é paciente. Eu ouvi de um pregador, professor, que ele foi missionário na Cortina de Ferro, na época dos países ali socialistas, e ele disse que ele ganhou muito mais pessoas para Cristo ouvindo do que falando. Muito bom isso. Ele disse, olha, eu ganhei muito mais pessoas só ouvindo. E o livro, eu amei o livro dele, é Torturados por Amor a Cristo. Ele fala do regime socialista. Ele diz tudo, né? Ele descreve toda a perseguição que os cristãos sofreram, mas ele fala, ele dedica uma parte do capítulo só para vacinar o leitor a não odiar os socialistas, as pessoas que viveram naquela época. Ele dedica um capítulo só para aquilo. Ele diz: olha, cuidado, eles precisam também, eles são seres humanos. Aí ele volta à primeira pergunta que eu fiz para o senhor, ele diz, eles fazem isso porque eles creem apaixonadamente que estão certos, né? E aí ele é tão, assim, um livro tão poderoso que, assim, você olha para essas pessoas desses regimes e não consegue olhar com raiva, mas com pena. Você olha, você tem que ser esclarecidamente dele, né? E o processo de esclarecimento de mente é diferente de você ver o outro como inimigo e querer acabar com ele. Muito bom exemplo. É um exemplo formidável. Eu sempre me coloquei... É claro, ninguém está dizendo aqui que nós precisamos ser tolerantes com o erro. Tá? Sim. Isso é uma coisa importante. Se trata de tolerar o erro. Não se trata disso. Pelo contrário. Se trata de ser paciente. Se trata de usar de algumas virtudes como a caridade. Sim. Algumas virtudes como a paciência. Fruto do Espírito, né? Exato. E crer nisso. Porque a ideia de ser um aqui é ser um também nesse dom da graça de poder se colocar à escuta. Essa frase que você mencionou, né, eu aprendi muito mais escutando do que falando, ela é perfeita. Resume bem também uma das coisas que eu sinto quando eu penso nessa temática, porque os totalitários, os regimes totalitários, eles, na verdade, subvertem essa unidade. Eles fazem da unidade ser referência a um traço, como a gente mencionou aqui, étnico, de gênero, de classe, econômico, e destroem a diversidade, e destroem a ordem da diversidade das coisas.
porque ele se apega a uma unidade, como já vem falando, autorreferente. Ah, então eu sou branco, tenho esse traço, então eu vou defender os meus. Tem aquela disputa que é bem problemática do genocídio de Ruanda, em que dois grupos étnicos, cujo traço étnico é muito sutil a diferença, né? Um perseguiu e matou o outro, por questões justamente de destruição, de um medo, né? Não, aquilo lá, eu tenho medo de uma angústia profunda, de ver naquele outro a possibilidade de ser o meu problema. Quando, na verdade, o outro, ele deve ser para nós um caminho da própria salvação. Sim. Assim, ele deve ser uma pessoa que tem a singularidade da dignidade inquestionável e ele é único. Cada pessoa ela tem uma unidade essencial como criatura. Eu acho que o cristianismo não ensinou isso. Não olhar pessoas como grupos, mas olhar pessoas em suas faces. Porque uma das coisas mais incríveis que eu aprendi na tradição bíblica é justamente que Deus tem um rosto. Sim. Tem um rosto, né? Sim. Um rosto de um homem. Uma pessoa que você olha, sorri para você. Não é uma ideia. Né? Cristo não é uma ideia abstrata. Ah, é um judeu. Né? Não, é uma pessoa. Um ser humano de 30 anos que caminha, conversa, dá risada, deve bater uma bola ali com os amigos. Tão comum que Sim. os irmãos nem creram nele, né? A família nem creu. Professor, eu já queria entrar na próxima pergunta, falando sobre, nesse tema, já entrando num outro tópico. Né? O historiador inglês Paul Johnson, ele afirma que o grande obstáculo à crença moderna no pecado humano começou com a perda da crença na responsabilidade pessoal, individual. A unidade cristã remove a responsabilidade pessoal? Como conciliar corpo e membros individuais? Eu acho que esse é o ponto, a responsabilidade pessoal. Como é que a gente pode falar sobre isso? A pergunta é perfeita. Eu acho que ela é pertinente na sequência do que nós estamos conversando. E o cristianismo foi, na verdade, um desfecho para essa compreensão humana, que já tinha alguns reflexos, como eu havia dito, com os gregos lá na Grécia Antiga. A gente não pode esquecer que o cristianismo ele é um processo de cristianização da mentalidade filosófica grega. O cristianismo, porque quando Paulo e os outros apóstolos vão a Roma e a Grécia, a sabedoria dos gregos, dos romanos, que também, de alguma forma, tem o mesmo alicerce, a questão de filosofia aqui é muito importante, porque eles têm uma concepção de ser humano já muito, muito próxima do que é a consciência que o cristianismo vai fazer amarrar de maneira... É claro, não estou dizendo que os gregos descobriram verdades reveladas como no mundo cristão, né? Mas essa ideia de uma consciência individual responsável. Sim. A gente tem ali flashes disso já com a figura socrática. Infelizmente, o Platão ainda é muito dualista, ele é muito... separa muito a alma do corpo. O cristianismo não faz isso. A antropologia cristã, a teologia cristã, o homem, ele é uma unidade, corpo e mente. É uma unidade, né? É a carne que vai ressuscitar. Né? A pessoa humana é uma pessoa integral. Sim. Em sua unidade corpo e mente. Corpo e espírito. Né? Sim. Para os gregos, não. Para o grego tem a alma e tem o corpo. Tem todo um debate ali.
que o corpo seria a prisão, o espírito, etc. Mas não vem ao caso agora. Mas já há ali no Platão, por exemplo, uma ideia muito desenvolvida de uma consciência moral. O Sócrates talvez tenha sido o primeiro grande filósofo da história a trazer um debate sobre o que significa uma consciência moral de alguém. E que a consciência moral, a psique, que nós chamamos, ela é o centro da vida moral humana. Ela é o centro para o qual todos os astros da nossa vida circulam. Quase que o centro de gravitacional. E essa consciência moral, ela precisa ser sempre dada a uma constante vigília de si. É uma constante vigília de si, que eu quero dizer aqui, da responsabilidade. Eu preciso ser vigilante para não cometer o erro, o mal, porque, embora a ideia de mal não esteja tão clara no mundo grego, mas a ideia de praticar o erro, cometer o erro, já estava aparecendo, no sentido de que há um eu que pode errar, há um eu que pode tomar um juízo equivocado, se desvirtuar para o vício. E essa identidade, que é uma identidade pessoal agora, ela não é uma identidade de grupo. De grupo. Ela é a minha consciência dialogando comigo mesmo. É a conversa que eu estabeleço no silêncio da minha vida interior. Esse conceito de vida interior, que o cristianismo vai desenvolver as últimas consequências com Agostinho, né? A vida interior, ela foi plenamente desenvolvida na teologia do Agostinho, na filosofia agostiniana. Agostinho, aquele filósofo teólogo cristão que é Santo Agostinho, que no século V, na queda de Roma, estava ali escrevendo a cidade de Deus com a queda de Roma. Mas antes disso, você já tem o núcleo centralizador das nossas ações, é a nossa alma, a nossa psique, o nosso eu. E essa é uma identidade que ela não é alicerçada pelo corpo, né, por características étnicas, como a gente estava conversando. Ela é uma identidade singular de autorreflexão e tomadas de decisões voluntárias para o aperfeiçoamento de si. Os gregos, obviamente, não têm um Deus mediador, intervindo pela graça e tal. Isso foi uma descoberta que o povo hebreu trouxe, que é um Deus que tem um povo, que é um Deus que escolhe o seu povo. Deus pessoal, né? Deus pessoal, que é um Deus que tem face, que é um Deus que aparece, né? Mas ele também é o Altíssimo, ele não é como Zeus, ele não é como Afrodite, ele é uma divindade que se estabelece numa relação muito pessoal, Sim. de cuidado, de preferências, e deu essa ideia da identidade da consciência que você me pergunta, da responsabilidade. O cristianismo, ele levou ela às últimas consequências. Ele instaurou a ideia de uma consciência pessoal cujo alicerce, o fundamento, é o seu vínculo com Deus, porque a sua grandeza depende disso, e a sua miséria também é escancarada pela sua arrogância. Então, nós sabemos que não há, por exemplo, no cristianismo, culpa coletiva. Sim. A culpa de um povo. Claro, você tem a narrativa bíblica das alianças com Deus, do povo de Israel, do que culmina justamente no Cristo, porque Cristo ele não salva mais aquele povo demarcado geográfica e etnicamente.
Os judeus ainda conservam isso. O povo judaico, a história do povo hebreu, ainda conserva a identidade étnica e religiosa, geográfica, mas o Cristo não. Então, o Cristo, quando fala, ele fala para Tiago, para Maria, para Marta, para Paulo. Ele rebatiza os seus discípulos. Ele fala para Tiago. Então, ele vai nomeando não mais como o povo. A nação, né? Exato. Não mais. O grupo masculino. Não. Ele nomeia Paulo, Pedro, Tiago, Barnabé, Felipe, etc. E essa nomeação encarrega os seus discípulos dessa consciência, dessa graça individual. Eu prefiro a palavra não individual, né? A gente fala individual por questões do nosso português, mas ela é uma consciência que já é pessoal. Sim. Uma consciência que se funda numa relação de parceria com Deus, que se faz, esse é o mais bonito, que se faz igual, como a identidade de Deus é também humana, não só divina. Ela também humana, né? Ela também, poxa, caramba, Deus é como a mim? Sim, como você. Nossa, ele vai ao banheiro, ele tem fome, ele dá risada. E essa dimensão, ela carrega, para mim, uma força muito grande da beleza de toda a tradição cristã e a teologia cristã sobre a perspectiva antropológica, que é dimensionalizar a identidade da pessoa como núcleo central de toda a obra de Deus. Deus, na verdade, ele não ama uma ideia de homem abstrata. Ele ama cada uma de suas criaturas. Cada uma das criaturas. Porque ele a nomeia como sua, como parceira. E lida pessoalmente com os seus pecados, vamos dizer assim. No caso, a gente falando aqui de os problemas, né? O ser humano, ele é responsável pelos seus atos e Deus vai lidar pessoalmente com aqueles que foram salvos, né? E olha que interessante, se eu pegar a sua ideia que você mencionou, não quero esquecer. No mundo grego, as pessoas, né, os escravos, os menores, o povo, ele era despersonalizado enquanto Sim. pessoa para a personificação dos deuses. O cristianismo, ele inverte isso. Sim. Deus se personifica. Isso. É lindo. Para a personificação dos homens. É. Então, Deus, ele se despoja de seu trono grandioso e celeste, como Zeus, por exemplo, né? Se pensar que Zeus no Olimpo não faz isso, que os deuses do mundo faraônico não fazem isso, os deuses não se despojam de sua grandeza, porque eles se personificam para, justamente, a massificação e a obediência do seu povo. Então, separando os eleitos dos não eleitos. O cristianismo faz o inverso. Cristo, Deus, se despoja de sua grandeza, realeza, né? Realeza, para nascer como um menor, na mais extrema simplicidade, que é a manjedoura, para se fazer pequeno, para morrer de maneira desprezível, né? Cristo morreu de maneira desprezível. Sim. E nesse desprezo de toda a grandeza e realeza, ele eleva
o ser O humano homem. na sua dignidade. Uhum. Então, a subversão do cristianismo ela é tamanha que o próprio Cristo comete aquele que é, talvez, o ato mais baixo que um soberano poderia fazer, que é lavar os pés Sim. de seus Dos inimigos. E o título que ele recebe de rei é na cruz. É um Exato. negócio tão contraditório, né? A entrada triunfal dele é daquele jeito, né? Pessoas em cima de um burrinho emprestado com ramos de palmeira. Então, o momento que ele se declara rei é o momento que ele está sendo envergonhado, né? É o momento que ele diz, tu dizes. Até então Exato. ele nega, mas no momento da cruz, aí ele admite, né? Ó, Pilatos, tu dizes, né? Isso é perfeito, porque essa é a lógica que se opõe em contraste absoluto com os totalitarismos. Com certeza. Porque os totalitarismos, eles crescem em virtudes como a arrogância, a nobreza, a honra. O cristianismo faz o contrário. Ele na verdade, inverte tudo isso. O Cristo morre na cruz, lava os pés, Isso. atende aos enfermos. Isso. Sabe, tá com as pessoas mais simples. Mas aquilo que o mundo grego, o mundo romano, todos os outros civilizações tratavam como nada, como lixo, como escravo, como o cristianismo foi lá e falou, opa, está em você pequeno a grandeza do Senhor. Então, essa é uma mudança de estrutura mental. Então, mudança de mente total, né? Tem um livro muito bom de um historiador inglês chamado Tom Holland, chama O Domínio, que ele vai falar muito da remodelação radical do cristianismo sobre essa postura, né? Então, o que significou transformar Deus naquele que morre crucificado, né? Sim. Meu pai disse que uma das maiores tentações de Cristo foi quando os gregos foram visitar Jesus, em João 12, se não me engano, e os discípulos chegam, olha, os gregos querem te ver, né? Imagina, os gregos querendo ver Jesus. E aí, qual é a resposta que Jesus dá para eles? Se o grão de trigo caindo da terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. E não vai ver os gregos. Muito Eu bom. comecei assim, eu não estou nem aí para os gregos, né? A minha missão é outra. E eles, provavelmente, meu pai disse, eu acho que ali estava todo mundo esperando ser um primeiro-ministro, né? Agora Jesus vai estabelecer o reino dele. E aí ele segue para a cruz, né? De cabeça Muito bom. erguida, né? Então, assim, realmente um outro reino, né? Mas, professor, eu quero entrar num outro tópico também. São tantos assuntos que eu queria falar com o senhor, mas vamos ver se a gente consegue, né? Falar sobre de que forma a crença cristã de que Deus é o legítimo proprietário de todas as coisas e que nós somos os seus mordomos na Terra é uma proteção contra o totalitarismo. Aí eu já estou entrando em outro tópico. Né? Eu acho que o tópico é importante mesmo, né? Segue bem a sequência do que a gente conversa. Olha, o totalitarismo ele é uma forma da nossa mente achar que podemos transformar o mundo num lugar perfeito. É vencer os males do mundo pela nossa própria engenho, pela nossa própria arte, pela nossa própria capacidade. É isso que o totalitarismo pensa. Eu posso fazer uma experiência com a realidade, modelar a realidade à minha imagem e semelhança. Então, eu adequo a realidade aos meus anseios, à minha visão de perfeição. O cristianismo,
o Cristo, né? Ele é uma figura que ele em tudo é antitotalitário. Em Sim. tudo que o Cristo é antitotalitário. Uhum. Na ética que ele promove, nas parábolas que ele desconcerta os seus Sim. filhos. Todo mundo fica esperando do Cristo coisas assim, ele faz tudo o contrário. Né? Pô, caramba. Fica, sabe, porque vamos ser sinceros. Todos nós temos na nossa imaginário de heróis, o imaginário heróico que percorre a humanidade, que os heróis tomam decisões grandiosas para satisfazer os seus próprios desejos, sua Uhum. grandeza. Sim. Aí você fica pensando assim, sempre é uma questão que eu lido muito assim internamente. Se eu tivesse um poder incalculável, no estalar de dedos, como aquele personagem da Marvel, Uhum. Thanos, se eu tivesse um poder desse, o que eu faria? Então, assim, primeiro, o teste. Eu posso, sou bajulado, todo mundo, sabe, eu tenho o poder máximo, todo mundo me cultua. Ora, eu daria às pessoas tudo aquilo que elas quisessem. O herói, ele quer satisfazer no outro, na verdade, o próprio culto. Né? Porque Uhum. a expectativa de fazer algo grandioso, ter o reconhecimento, ser bajulado, né? Ser cultuado como herói. Ora, a gente fica. Toda vez que quando eu era criança, assim, eu ficava. Gostava muito. Eu fui ateu por muito tempo, fui bastante tempo ateu, mas depois eu fiquei na minha memória relembrando do, das histórias do cristianismo, assim, do Cristo, que minha mãe me contava, minha avó, essa coisa bem familiar. E eu mesmo assisti alguns filmes que eu gostava. Antigamente tinha uns filmes muito bons, assim. E aí eu ficava pensando assim, né? Até lendo a parte das escrituras. A gente sempre fica na expectativa de que o Cristo resolveria. Caramba, ele vai deixar. Pô, vão deixar ele malo na cruz, caramba. Ele Uhum. tem que fazer alguma coisa. Tem que vir um super-herói, sabe, o Batman, e resolver a. Sabe, ele vai resolver. Porque os desfechos heróicos, eles precisam ser grandiosos, eles precisam ser. E o cristianismo, ele contraria todas as nossas expectativas. Sim. Sabe, Cristo contrariou todas as nossas expectativas. E eu sempre me perguntei por que faz isso. Por que faz isso? Olha, eu não sei, as respostas podem ir muito longe, mas talvez a gente, para ensinar a nos colocar exatamente no nosso devido lugar, sabe? Uhum. De não ficar criando expectativa de que Deus tem que pensar como eu penso. Sim. Porque qual que é o pior dos pecados, se não justamente achar que Deus deve pensar como você pensa? É. A gente sempre, eu tenho um pavor disso, porque às vezes eu me pego pensando que Deus, na verdade, deveria estar alimentando meu ego. Uhum. Isso é um problema muito sério. Pô, por que Deus não. Porque ele não quer, velho. Uhum. Sabe? Sim, se coloca no seu lugar. Né? Ele não é um super-herói que você. Ai, Deus, obrigado. Ufa, caramba, consegui o que eu queria, hein? Você é o maioral. Por isso que é muito bom Jó. Muito bom Jó. Uhum. Jó é o maior antídoto contra Outra. também essa pretensão humana. Sim.
pô, quer dizer, você tirou tudo de mim, né? Que caramba, o que eu fiz, né? Não fiz nada, sou tão bom, Aí vem sou para tão as bom, nossas regras aqui, né? Não fiz nada de ruim e estou sendo punido. sou Como tão se Deus agisse baseado nessas regras nossas, né? perfeito. Porque essa é a ideia que nós temos. E o cristianismo, ele acabou com isso. Ele consegue quebrar com todas as expectativas de heróis e ser, ao Veja, mesmo tempo, professor, sobre Jó, eu lembrei agora, ontem a gente conversava sobre isso, eu e meu marido. Como foi que Jó saiu do cativeiro? Como foi que Deus tira Jó do cativeiro? Quando ele orava pelos seus amigos. Ele não tinha nenhuma expectativa de que Deus ia acabar com o cativeiro dele. Deus muito mandou bom. ele orar, né? E na hora que ele está orando pelos amigos, que na realidade quem tinha amigo como aquele não precisava de inimigo, né? Quando ele orava por aqueles amigos, Deus reverte o cativeiro de Jó. Então, veja até a forma como Deus. Jamais Jó imaginaria que numa oração pelos seus amigos, Deus iria reverter aquela situação dele, né? Então Muito Deus bom age isso. de um jeito assim que a gente inesperado, né? A gente não consegue E é não encaixa dentro da nossa mente, né? perfeito. E Pequena. eu acho que isso, para mim, sempre foi a grande arrogância dos totalitários. É pensar que eu posso ver o fim da história e achar que a minha medida de compreensão da realidade é a compreensão da totalidade das coisas. É, Porque o que os totalitários vislumbraram? O fim da história, sim, um Estado que é a representação de uma entidade eterna, sim, que pode dizer quem é ou não pessoa. sim. Por que os totalitários... Por que no meu livro do totalitarismo eu falo do aborto? Hum, Porque o totalitarismo é aquele que vai determinar quem é ou não portador de dignidade. uhum, Porque, pô, eu tenho um Estado que é a representação dos poderes soberanos. O que eu posso decidir de mais soberano? É dizer que você é ou não alguém. É dar a você e tirar de você o título de pessoa. E eu só posso fazer isso porque eu me arrogo na dimensão de me tornar Deus uhum, deste mundo. Se Deus é aquele que dá a vida, o totalitário é aquele que também pode dizer: olha, então eu tiro de quem eu quiser. Sim, uhum, está em minhas mãos. uhum, Essa despersonificação do outro, ele é um processo racional fundado numa crença da capacidade humana de fundar um reino que é a imagem e semelhança de si mesmo. uhum, Essa para mim, é a resposta que o cristianismo tem. Cristo, na sua simplicidade, nas suas sandálias, na sua forma de agir, quebra todas as expectativas. Poderia ser um super-herói. uhum, Ele poderia acabar com o sofrimento humano no estalar de dedos. uhum, E não faz. uhum, Essa, para mim, é a dimensão mais generosa do cristianismo. Deus se fez como nós. E não olhou para nós e falou: me cultue como Deus e cala a boca. uhum. Não, nós nos trouxe pela sua face. Então é mais ou menos por aí esse caminho. Sim, vamos caminhando já para o final. Queria fazer só mais 3 perguntinhas juntas e o senhor me responde para a gente concluir, né? O senhor concorda que o homem constrói seus reinos de acordo com seu conceito de Deus? E por que precisamos do Deus imutável do cristianismo para testar nossas ideias, opiniões, reivindicações políticas? Ao longo da história, como o pensamento cristão tem contribuído para eliminar a opressão e o mal? Bom, que o ser humano sempre fez deuses para chamar de seu, isso é inegável. Nós precisamos
uma ânsia humana, é uma dimensão estruturante da nossa consciência, adorarmos, sacralizarmos as coisas. A consciência humana, ela tem uma tendência ao processo de sacralização do ambiente, porque nós diferenciamos o sagrado do profano mediante essa consciência. Então, criar deuses é uma das coisas mais humanas que existem. Ao longo de toda a história, o que define a humanidade é o sagrado, é o culto. A outra pergunta tem a ver com essa. Tem a ver com por que precisamos do Deus imutável do Ótimo. cristianismo para testar nossas ideias, opiniões e reivindicações políticas? Porque como nossa consciência é uma consciência que necessita sacralizar o tempo todo nós estamos sacralizando, o Deus imutável e soberano, mas ao mesmo tempo pessoal e amoroso, não distante, próximo. Uhum. A gente precisa sempre lembrar que Deus cristão, eu vejo meus alunos, eu acredito uma força maior. Não. Qual que é a diferença, né, de acreditar numa força maior e um Deus pessoal? Com Deus pessoal, você pode contar justamente com um relacionamento. Você pode chamar de pai. Papai. Uhum. Com precisão é papai, né? E ele vai estar contigo. Né? E para que ele serviria? Assim, a princípio, da perspectiva humana, eu sempre me coloquei assim, por que Deus, perfeito e soberano, sem necessidade de absolutamente nada, Senhor de todas as coisas e de si, autossuficiente, ele nos cria? Por que ele cria a natureza e a consciência humana, etc. E uma das respostas mais simples, assim, que eu acho, e ao mesmo tempo mais bonita, primeiro, é porque ele quis, por liberdade, dar a existência a nós, e o mais importante, dar a capacidade de conhecermos o seu amor. Uhum. E essa é uma capacidade que nos limita, nos coloca um limite. Um limite. É como se eu tivesse... Olha, lembre-se quem você é. Lembre-se quem você é. Essa consciência de quem você ela precisa ser limitada. No sentido de ela precisa... Olha, você precisa saber que você... Eu peguei aqui uma pecinha de xadrez. Uhum. É você que constrói os deuses, mas sou eu que te construo, que te faço. Uhum. É para que nós não sejamos, não acreditemos sermos os construtores de Deus. Sim. É coisa que... Quando você pega as religiões assim, né, politeístas, né, as religiões politeístas, eu acho muito legal assim, estudar essas religiões, tal. Os vikings, Uhum. os romanos, todas elas, né, todas elas. E até o culto ao imperador em Roma, essas coisas. Uhum. O que você percebe sempre é que o homem tem uma fome de significado e representação desse significado nas coisas que ele cria. Uhum. É bonito isso no ser humano. O ser humano criar deuses. É bonito demais. Eu acho isso formidável. Assim. Mas o cristianismo, ele ensina que, na verdade, você não precisa criar deuses, porque é Deus mesmo que modela, que te faz. E ele não faz para brincar, sabe? Ele faz para ser... Porque é generoso. Porque
Então, eu acho que é um gesto mesmo de sabedoria, de ensinamento, assim. Uhum. Nós precisamos de Deus, porque se dependêssemos só de nós mesmos, nos afundaríamos na nossa arrogância, assim, na nossa miséria, assim. Uhum. Okay. E nessa unidade do reino, professor, para fechar tudo agora com chave de ouro, né? Como é que se dá esse reino de Deus dentro de nós? Seja no Japão, na China, na Alemanha, na Rússia. Como é que é esse cristão, o reino de Deus dentro dele? Ele é livre em qualquer canto? Como é que funciona? Acho que a liberdade do reino de Deus, o reino de Deus, ele nos dá a maior de todas as liberdades, que é a liberdade interior, nossa liberdade interior. O cristianismo descobriu essa liberdade interior e fortaleceu ser membro do reino de Deus é ser livre, ou pelo menos saber que nós lutamos contra o pior de todas as prisões, que é o pecado. Uhum. E o pecado é uma prisão formada por nós mesmos. Então, a liberdade do reino de Deus que está em nós é a nossa garantia, o nosso passaporte, né? É o nosso dupla cidadania, né? Sabe? Uhum. Que meus filhos têm dupla cidadania. Nós temos dupla cidadania. Nós temos uma cidadania aqui, mas que assim nós temos uma liberdade provisória aqui. Uhum. A cidadania desse mundo aqui. Ser romano, ser italiano, ser português, ser espanhol, ser africano, seja lá de qual etnia da África, qual nação, Congo, Nigéria, etc., ser japonês, etc. Mas o reino de Deus, ele é de uma consagra a liberdade, por definição. Então, ter em nós é ser livres da maior prisão de todas, que é a nossa própria arrogância, que é nós mesmos. Ok. Muito obrigada, professor, por esse tempo. Foi um prazer conversar. Obrigado por ter aceitado esse convite para conversar comigo aqui. Obrigado a você, eu fico muito feliz de poder conversar. Espero que nosso papo tenha sido muito produtivo aí para os seus ouvintes, para o pessoal que segue você. Fico muito honrado em poder ajudar de alguma forma. Uhum. É um assunto que dá para a gente ficar conversando. Sim, sim. Eu amo esse assunto. Né? E eu já faço o convite para os ouvintes comprarem, quem não tem ainda o livro, né? Imaginação Totalitária, maravilhoso. Você sabe Com... que o meu livro, Minha Contribuição para Tornar o Mundo um Lugar Ainda Pior, que tem esse título prosaico, Sim. esse, só para as pessoas entenderem rapidinho, antes de me despedir, o título, na verdade, faz parte, é um ensaio, né, é um texto que tem esse título. E esse título, ele na verdade, é uma reflexão que eu faço sobre um atentado terrorista. Sim. Sabe, teve um atentado terrorista aqui em São Paulo, uma vez, dos moleques que entraram numa escola com machadinha e tal. Sim. E eu faço uma reflexão que, para mim, o máximo da arrogância, deformação, idólatra que alguém pode ter é justamente matar o outro a fim de fazer do mundo um lugar ainda Melhor. pior, né? Porque ele assume essa arrogância. Sim, sim. É por isso que tem esse nome. E aí Sim. meu livro tem a Onde pode ideia. encontrar, professor, esse Tá livro? na Amazon, melhor livro para comprar Como tornar minha contribuição para. uns juntos. E aí, minha contribuição para tornar o mundo um lugar ainda pior. É que eu iria brincar com essa ideia todo mundo quer fazer do mundo um lugar melhor, né? Uhum. O que acontece quando você quer fazer do mundo um lugar melhor? Tem que tomar cuidado, tomar cuidado. Uhum. Pronto, então tá aí a dica. Na Amazon, comprar o livro do nosso professor Francisco Raso. Muito obrigada, professor. Foi um Obrigado, prazer. Deus abençoe vocês também. Amém. Tchau, Deus gente, abençoe. obrigado. Tchau. Queridas famílias, chegamos ao final de mais um programa. Eu espero que sua mente tenha sido aberta para entender quão elevado é o reino de Deus entre os homens,
que o reino que Cristo colocou dentro de cada um de nós não pode ter o seu tamanho diminuído por siglas de movimentos políticos desenhados pelos homens. O rei do cristianismo, ele nasceu para morrer neste mundo. Ele veio para ser um líder sem eleitorado. Mesmo seus seguidores mais próximos tiveram momentos de dúvida. Muitos soldados morrem para conseguir a vitória, mas no reino de Deus foi a morte do rei que garantiu a vitória. E isso leva à razão pela qual este reino é muitas vezes mal compreendido, a natureza do próprio rei. Que rei se sacrificaria por seu povo? Reis sacrificam seus súditos, não a si mesmos. Que rei lavaria os pés dos seus servos, como o professor falou aqui, como Jesus fez? Os governantes mantêm aquela mística da liderança, mantendo a distância daqueles que governam. Uma certa grandeza parece envolver aqueles que ocupam altos cargos. Jesus Cristo não exibiu nada disso. Ele serviu aos outros primeiro. Ele falou àqueles a quem ninguém falou. Ele tocou os intocáveis. Ele não tinha trono, nem coroa, nem bando de servos ou guardas blindados. Uma manjedoura emprestada e um túmulo emprestado emoldurou sua vida terrena. Soberanos desta terra cercam a si mesmos com serviçais que correm à frente para abrir as portas e ficam atentos enquanto esperam que passem. Jesus disse que ele mesmo está à porta e bate, esperando pacientemente para entrar em nossas vidas. Jesus não veio como um guerreiro, com carros e exércitos, mas como o Cordeiro de Deus. Essa figura é linda. Cordeiros existiam para serem oferecidos em sacrifício. Onde estava o poderoso guerreiro que iria rasgar Roma em pedaços? Mas, embora Jesus não tenha vindo para estabelecer um reino político, o anúncio do reino teve consequências profundas para a ordem política. Quando Jesus disse a Pilatos, meu reino não é deste mundo, Pilatos deve ter dado aquele suspiro de alívio, né? Mas, peraí, o que é mais ameaçador para um governante? Um inimigo externo com exércitos poderosos, mais visíveis, ou um rei eterno que governa as almas dos homens e mulheres? Com certeza, este último, que governa as almas, pode comandar a vontade e os afetos, ter a obediência, conceder poder ilimitado aos seus súditos e mudar radicalmente seus valores e vidas. Diante de tal poder, qualquer mero líder político desta terra deve estremecer. É por isso que o reino de Deus teve tal efeito surpreendente sobre os mais poderosos impérios do mundo, em cada período da história. O reino de Deus não é um projeto para uma nova ordem social. Em vez disso, o reino de Deus promete mudanças radicais no interior de cada um de nós. Este é o ponto crucial, queridos ouvintes. Enquanto a política humana é baseada na premissa de que a sociedade deve ser mudada para mudar as pessoas, na política do reino, são as pessoas que devem ser mudadas para mudar a sociedade. Através de homens e mulheres que reconhecem sua autoridade e vivem de acordo com seus padrões éticos, o reino de Deus invade o fluxo da história. Ele quebra o vício e os ciclos irreversíveis de violência, injustiça e interesse próprio. Este reino uniu e une diversos povos e línguas através do amor sacrificial e responsável. Coloque sua mente em Cristo para ser cada vez mais parecida com Ele. Assim conseguiremos atingir aquela unidade que Ele propôs em João 17. Unidos como um corpo, buscamos o mesmo caráter, métodos e princípios de vida, experimentando assim a unidade da fé. Reflita em tudo que conversamos aqui. Compartilhe este episódio, deixe seus comentários aí no YouTube e todas as nossas plataformas de streaming. Traga suas reflexões para nós. Vamos juntos descobrir como é bom crescermos em unidade no corpo de Cristo. Foi muito bom estar com você aqui neste momento. Muito obrigada pela sua companhia. Não esqueça de passar em nossas redes sociais e no site classicalconversations.com.br. Eu sou a Adina Barbosa e este foi o Classical Conversations Cast.